Saudações. Será que já está gravando? Acho que já está. Boa noite a todo mundo. Bom, gente, vamos começar falando sobre o Irã. Como eu disse, a grande notícia geopolítica do mês, talvez do ano, nova, foi o acordo de paz entre sauditas e iranianos, com consequências dramáticas para o Oriente Médio e para o mundo. A questão é que seria inocência imaginar que a entidade sionista e os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, não fossem reagir. Claro que eles reagiram. Para a gente entender essa reação, eu quero até gravei peguei um link aqui muito especial, porque ele é muito mentiroso. Então, ele nos dá uma ideia pálida do que está acontecendo. Segundo essa matéria do G1, vamos analisar ela com calma para vocês entenderem onde eu quero chegar. O que ela disse? Vamos lá. Ataque dos Estados Unidos, que matou 14 pessoas na Síria. Após o ataque dos Estados Unidos, que matou 14 pessoas na Síria, base americana é atingida por mísseis. Ok. Então, vamos lá. O que a matéria diz? Uma base militar dos Estados Unidos na Síria, quer dizer, base militar dos Estados Unidos na Síria. A Síria é inimiga dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos têm uma base militar na Síria? Então, do jeito que eles falam, dá a impressão que é uma coisa acordada entre os dois países. Certo que os Estados Unidos e a Síria fizeram um acordo pacífico e, de maneira pacífica, os Estados Unidos fizeram uma base militar na Síria. Então, vamos começar pensando por aqui. Como assim, base militar dos Estados Unidos na Síria? Repetindo, a Síria não é inimiga dos Estados Unidos? Os Estados Unidos não é inimiga da Síria? Então, o que tem uma base americana fazendo lá? Não é uma base no sentido estrito do termo. É um quartel das forças de ocupação ilegalmente presentes na Síria. O que os Estados Unidos são na Síria é uma força de ocupação estrangeira. Certo? A primeira coisa que está sendo ignorada no título dessa matéria do Globo é os Estados Unidos são uma força de ocupação estrangeira. Correto? Força de ocupação estrangeira. Então, isso não está sendo contado. Perfeito? Um espectador desatento, ele passaria batido por essa informação, né? Aqui a informação, rapidamente. Vamos ver, vamos compartilhar essa tela. Aqui, ó. Após ataque que matou 14 pessoas na Síria, base americana é atingida por mísseis. Então, não estamos falando de uma base, certo? Não é uma base. Não é de forma nenhuma uma base. O que a gente está falando é de um quartel das forças de ocupação ilegais dos Estados Unidos no Nordeste da Síria. Entenderam? Tá claro? Todo mundo entendeu aqui? É isso que a gente está falando. Perfeito? Não tem nada de base americana na Síria, não. A matéria, claro, do Globo, né? Óbvio, evidente que ela vai ser desonesta. Ela vai ser desonesta. G1 não diz a verdade. Certo? Então, vamos lá. A base militar já começou mentindo. Os mísseis atingiram a base norte-americana que fica perto do campo de petróleo Al-Omar, como eu disse, no nordeste da Síria. O que tem uma base americana fazendo num campo de petróleo da Síria? Ou seja, é um quartel que apoia os ladrões do petróleo sírio. É no nordeste da Síria que os Estados Unidos estão roubando. Então, que tal a gente falar as coisas como elas são de verdade? É um local onde os Estados Unidos estão apoiando empresas que estão roubando. São ladrões do petróleo da Síria. Não é uma base. Não é uma base. É um quartel de força de ocupação ilegal que está apoiando ladrões que estão roubando petróleo. Não é um bom começo para a gente entender o que está acontecendo? É dizer a verdade? Como diz, diga a verdade e ela te liberta. Aí vamos lá. Ele chamou o incidente de uma reação
a retaliação dos Estados Unidos contra grupos alinhados ao Irã. Quais grupos? Dá nome aí. Quais grupos? Certo? Bom, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, blá, 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 falou que nenhum funcionário americano ficou ferido. Então, a fonte, segundo a qual nenhum funcionário americano ficou ferido, é um funcionário americano. Ok. Vamos avançar mais um pouco. A retaliação que ele se refere é um ataque aéreo dos Estados Unidos na Síria, na noite de quinta-feira, contra grupos alinhados ao Irã. Quais? Aí vem o Observatório Sírio para a Defesa dos Direitos Humanos. Presta atenção nesse nome. Colocou direito humano, qualquer um com QI acima da temperatura ambiente, sabe o que é que significa, né? Vamos lá. Um monitor com sede na Grã-Bretanha. O que é que o Observatório Sírio para os Direitos Humanos está fazendo com sede na Grã-Bretanha? Um país ainda mais inimigo da Síria que os Estados Unidos. Mas essa é a fonte que a reportagem usa. Esta fonte afirma que 14 pessoas foram mortas por esse ataque dos Estados Unidos. Entre eles, 9 sírios. Então, a fonte inimiga do Estado, do governo e do povo da Síria afirma que o ataque dos Estados Unidos matou 14 pessoas. Ok. Essas pessoas estavam onde? Escondidas com as armas de destruição em massa que estavam no Iraque? Ou com as armas químicas que estavam na Síria? Qual que é a chance dessa notícia ser verdadeira? Baixa, muito baixa. Mas vamos continuar lendo, né? Kirby diz que esses ataques dos Estados Unidos na Síria tiveram como objetivo proteger o pessoal americano no país. O que o pessoal americano está fazendo na Síria? Um país que os odeia e que não se quer lá. Onde o Estado Islâmico e grupos militantes apoiados pelo Irã continuam sendo ameaça. Olha o tanto que essa frase é asquerosa, é nojenta, é mentirosa. Primeiro, o Estado Islâmico é takfir. Não só é takfir, como é sunita. Os sunitas, de modo geral, odeiam os xiitas. E todo muçulmano tem a obrigação de odiar takfir. Os iranianos são xiitas zelosos. Qual que é a chance dos iranianos estar do lado do Estado Islâmico? Nenhuma. Inclusive porque o Estado Islâmico foi combatido pela Síria, protegido do Irã. Certo? Aí colocou junto. E grupos militantes apoiados pelo Irã continuam sendo ameaça. O Estado Islâmico foi criado pelos Estados Unidos no Iraque. Então, como é que você junta no mesmo balaio de gato grupos militantes apoiados pelo Irã? Como assim, grupo militante apoiado pelo Irã? Quais grupos? Grupos sírios? Se for sírio, tipo, eles não estão defendendo o país deles contra invasores, filhos de uma cadela que estão lá roubando petróleo deles? Não é isso? Vamos dar nome aos bois, vamos explicar o que está acontecendo. Kirby disse que esses ataques, né, aí vamos lá, continuando. O Pentágono culpa esses grupos por um ataque de drones mais cedo na quinta-feira, que matou um empreiteiro norte-americano, feriu outro e 5 soldados americanos. O que o empreiteiro norte-americano está fazendo num país que odeia os Estados Unidos e que não quer eles lá, perto de um campo de petróleo? Será que esse empreiteiro não é um ladrão? Um ladrão de petróleo? Do petróleo da Síria? Será que é isso? Então, os Estados Unidos estão lá protegendo ladrão, estão lá protegendo bandido. Não é isso? Perfeito? É isso, não é? Mas vamos continuar. O ataque na quinta-feira ocorreu em uma base da coalizão perto de Razak, no nordeste da Síria, disse o Pentágono em um comunicado. A comunidade de inteligência dos Estados Unidos avaliou que o drone de ataque unilateral, como assim unilateral? Eles não estão defendendo o país deles contra ladrões e invasores? Queria que eles fizessem o quê? Era de origem iraniana. Prova nenhuma. Disse o Pentágono. Uma conclusão que poderia agravar ainda mais as relações já tensas entre Washington e Teherã. Ok. As tropas dos Estados Unidos foram atacadas por grupos apoiados pelo Irã cerca de 78 vezes desde o início de 2021. De acordo com o general do Exército, Eric Kurilla, que supervisiona as tropas dos Estados Unidos no Oriente Médio como chefe do Comando Central. Agora nós temos as condições para começar a falar sobre o que aconteceu lá, não temos? Acho que agora nós temos. Deixa eu só ver se eu tiro essa tela. Eu nem sei se ela está... Ela está me incomodando, ela é visualmente feia.
Como é que tira isso, meu Deus do céu? Socorro. Enfim, nós temos as bases para começar a fazer o análise. Um quartel dos Estados Unidos, que estava apoiando ladrões, né? Ladrões de petróleo, foi atacado por forças sírias que estavam defendendo o próprio país. Como retaliação, os Estados Unidos supostamente lançaram um ataque que supostamente matou 14 inimigos e ladrões. Certo? Então foi isso que aconteceu. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho. Primeira coisa, gente, honestamente, o Irã está envolvido muito indiretamente. Porque se o Irã quisesse atacar essa base mesmo, esse quartel onde os Estados Unidos protegem ladrões, ele já teria atacado. Ele fez isso em Irkut, né, no nordeste da Síria, e mandou mais de 100 americanos e israelenses para outro plano espiritual. E os Estados Unidos não fizeram nada. O Irã tem mísseis hipersônicos. Se o Irã quisesse realmente atacar essa porcaria, que protege ladrões, o Irã teria atacado. Então, esse negócio de grupos apoiados pelo Irã, olha, isso eu não sei, não. Não sei, não. Porque o que grupos apoiados pelo Irã e arqui-inimigos de grupos apoiados pelo Irã, do Estado Islâmico, estariam fazendo juntos o mesmo ataque? Essa história está muito mal contada, mas muito mal contada. Tem um punhado de furo nessa história. Então, nesse sentido, seria o quê? Uma peça de propaganda? Peça de propaganda? Porque, de verdade, eu não consigo acreditar que essa história seja verdadeira. Sabe? Não consigo. Para mim, ela é mentirosa. Né? Mas em que sentido que ela é mentirosa? Em que sentido que ela é mentirosa? O que nela é mentirosa? O que nela que tem um pedaço de verdade? Não sabemos. Se a gente não sabe discernir o que é verdade e o que é mentira, nós lemos a matéria, ficou óbvio para todo mundo. Por que a gente vai comentar? É uma peça de propaganda dos Estados Unidos. Se o Irã tivesse realmente resolvido ir para o pau, esse quartel já tinha virado farinha. Tinha virado farinha. Simples assim. E a última coisa que o Irã está preocupado é com os Estados Unidos podem escalar. Como assim, gente? Os Estados Unidos podem escalar? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Será que realmente o Irã está preocupado com os Estados Unidos escalando? Os Estados Unidos não têm armas. Os Estados Unidos não têm armas, não tem munição, não tem base industrial. Está apanhando que nem bode na horta. Por que o Irã teria medo dos Estados Unidos? Ah, mas o Irã tem bomba atômica. Sim, ele tem. Mas teria coragem de usar? O Irã está protegido pela Federação Russa. E está protegido explicitamente. O Irã está protegido pela China. O Irã está protegido pelo Paquistão. 3 países com bombas atômicas de hidrogênio, 2 deles com mísseis hipersônicos intercontinentais. Por que o Irã teria medo dos Estados Unidos? Então, por que o Irã estaria tão preocupado assim? Ai, meu Deus, o que os americanos que estão roubando petróleo de um país amigo, que estão apoiando ladrões, vão achar disso? Mas, por favor, né? Vamos ser honestos aqui. Vamos ser honestos aqui, porque está muito quente para a gente simplesmente sair mentindo. Né? Vamos novamente, com calma, colocar todas as coisas em perspectiva. Primeiro, essa história tem tudo para ser falsa. Quem divulgou é o Observatório Sírio para Direitos Humanos, uma organização inglesa, sediada em Londres. O que eles estão sabendo? Eles disseram que 14 pessoas, 9 deles sírios, foram mortos. Como é que eles souberam disso? A base americana está no nordeste da Síria, onde já explicamos, os Estados Unidos estão roubando petróleo da Síria. Os atingidos foram um empreiteiro
Como assim um empreiteiro? O que o empreiteiro está fazendo? O empreiteiro americano, repito, um país que os Estados Unidos odeiam, que a Síria odeia. O que o empreiteiro americano está fazendo no Nordeste da Síria? Por que não chama esse empreiteiro americano pelo nome ladrão? Ele é um ladrão. Chama o empreiteiro pelo nome, ele é um ladrão. Atingiram um ladrão de petróleo e soldados que estavam protegendo esse ladrão. Então, o exército dos Estados Unidos está protegendo ladrões. É isso que aconteceu. O exército dos Estados Unidos estava protegendo ladrões no Nordeste da Síria. Um grupo sírio, não iraniano, porque se fosse iraniano, gente, vocês podem ter certeza que não teria. As vítimas não teriam sido só 6, não. Mas não teriam mesmo sido apenas 6. Certo? Aí fala que o grupo iraniano está do lado da Al-Qaeda. A Al-Qaeda é arqui-inimigo do Irã. O Irã é arqui-inimigo da Al-Qaeda. Al-Qaeda não. Estado Islâmico, do qual o Irã é ainda mais inimigo do que da Al-Qaeda. O Estado Islâmico é takfir e sunita. O Irã é xiita. Então, essa história tem tudo para ser mentirosa. Tudo, tudo, tudo. E a maneira como o Globo colocou ela é mais uma evidência de que a história é mentirosa. Tem um fundo de verdade? Como é que a gente sabe? Como a gente sabe? Cadê a foto de satélite? Cadê as imagens? Cadê os vídeos? A priori, essa história é mentirosa. A priori, essa história é mentirosa, ela está cheia de furos, ela não faz nenhum sentido, ela escamoteia a verdade. Certo? Quando a gente fala base americana no Nordeste da Síria, a Síria odeia os Estados Unidos. Os Estados Unidos, reitero, não tem base no Nordeste da Síria, tem quartel de força de ocupação que estão lá para proteger ladrão de petróleo. Só isso. É lícito que a Síria ataque os ladrões do próprio petróleo? Adivinha, gente. O que vocês acham? Que é lícito ou não é lícito que sírios ataquem ladrões de petróleo no próprio território? E ataque forças que estejam protegendo ladrões? Vocês acham que isso é lícito ou não é lícito? Certo? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Nós estamos falando de uma retaliação de um grupo de defensores de ladrões contra pessoas que queriam expulsar ladrões do território de um país. O que aconteceu foi só isso. A maneira como o Globo deu a notícia, a maneira como a mídia americana e ocidental, britânica, europeia vende a notícia, dá a impressão que os americanos estão na Síria, convidam o governo sírio para proteger o povo sírio, e malvados iranianos atacaram essas bases em parceria com seus cupinchas do Estado Islâmico. Mas essa história não faz o mínimo sentido, não tem o menor fundamento, não tem nada. Isso não aconteceu. Certo? Então, nosso primeiro ponto é, essa história toda é mentirosa. Talvez tenha um fundo de verdade, mas no meio de tanta mentira, que diferença faz? A história é falsa, é mentirosa. Ponto. Não está havendo uma escala, um aumento de escala do conflito entre Síria e Irã contra Estados Unidos e Estado Islâmico. Porque se tivesse que escalar, o Irã certamente teria mandado um míssil hipersônico que eles estão fabricando. Seria uma ótima hora para testar. Quando escalar, gente, vocês podem ter certeza que todo mundo vai saber. Não vai ser preciso do Observatório Sírio para os Direitos Humanos dizer não. Quando acontecer a escalada, todo o planeta vai ficar sabendo. Vocês podem ficar tranquilos e seguros. Com relação à Síria, ninguém precisa se preocupar. Ninguém. Certo? Não vai acontecer nada. Nada. E essa história toda é falsa. Ponto. Mentirosa. As fontes são mentirosas. A história está cheia de furos. A mídia é mentirosa. Nem vamos passar próximo. Né? Bakhmut é mais interessante. A escala da carnificina naquela região tem aumentado. Os russos, na verdade, eles têm mantido aquele stand-by
o que significa que eles estão reposicionando tropas. Lembre-se que, normalmente, a prática russa é deixar um grupo lutar 3 meses, depois descansa. 3 meses, depois descansa. Então, provavelmente, em algum momento, os tchetchenos ou a milícia do Donbass vão entrar com força. E nós ainda temos 600 mil soldados russos e 300 mil bielorrussos prontinhos para entrar em combate. Só treinando. Só fazendo instrução. Então, essa tal ofensiva de primavera que a Síria está supostamente planejando, não tem a menor chance de dar certo. Vou dar alguns motivos básicos. Primeiro, com que armas? Vai usar os novos tanques Leopard da Alemanha e Challenger da Inglaterra. Tanque que pesa mais de 60 toneladas. Gente, a primavera só é bonitinha, só é fofa em desenho animado. Primavera, ainda mais no começo da primavera, é um inferno, porque todo o gelo que se acumulou no inverno derrete. Aquele solo chama Tchernozion, é um solo preto. Aquilo vira uma lama, que parece lama sótica, aquilo gruda, aquilo entranha até na alma. Todo o sul da Ucrânia agora é um lamaçal, onde tanques de 60, 70, 80 toneladas não tem a menor chance de andar, eles vão afundar na lama. Pelo menos por isso que os tanques russos são leves, por isso que eles gostam do Armat poderosíssimo ou do tanque drone que eles têm. É ótimo, é levezinho, nem um tanque, né? Tecnicamente é uma mistura de blindado com drone. É levezinho, dá tiro até não poder mais. Aquilo, sim, é feito para andar na lama da Ucrânia. Esses trambolhos pesados que o Reino Unido e os Estados Unidos, às vezes não, a Alemanha fizeram, servem para lutar em terreno seco e arenoso. É tudo que a Tchernozion ucraniana não é. É um solo síltico, lamacento. Não tem nada a ver com os desertos pedregosos para os quais esses tanques foram feitos. Vamos supor que eles consigam andar. Num instantinho, toda aquela lama vai entrar nas engrenagens e aí já era. Sem falar que o que não falta para a federação são mísseis, armas balísticas, drones e até laser, né? Para destruir esses tanques. Imagina esses tanques alemães e tanques ingleses presos na lama, gordos, pesados, né? 80 toneladas, 70 toneladas, presos na lama. Só é um alvo fácil. Não tem nem graça. Já era. Já era. Como é que eles vão fazer uma ofensiva, gente? Como é que eles vão fazer uma contraofensiva? Não tem a menor chance disso acontecer. Mas não tem mesmo a menor chance disso acontecer. Portanto, não vai acontecer. Entende? É mentira. É mais uma mentira. Tranquilo? Mentira. Agora vamos lá. As fotos de satélites russos. Treinamentos terroristas. Que a Intel Internacional publicou. Bom, aí sim, isso. Como você tem foto de satélite, que tal a gente chamar a foto de satélite de prova? Coisa que as fontes que a gente acabou de citar não tem nenhuma. Vamos chamar a foto de satélite de prova. Então você tem prova, tem grupos terroristas que estão sendo armados. Nós sabemos a posição russa diante de grupos terroristas. E nós sabemos a posição iraniana diante de grupos terroristas. Os russos têm fotos desses grupos terroristas, evidentemente. Eles sabem onde eles estão. Então é questão de tempo. É questão de tempo. E eu diria que a vida desses caras vai ser bem encurtada. Bastante encurtada. Quando e por quem a gente não sabe. Se vai ser pelos próprios sírios, se vai ser pelos persas, se vai ser pelos russos. Mas a vida desse povo vai ser encurtada. Você pode ter certeza absoluta. E se atentado terrorista acontecer na federação por esse povo,
aí quem mandou e quem financiou eles vai pagar um preço altíssimo. Então, gente, o que está acontecendo é mais do mesmo. É os Estados Unidos tentando levar caos. E a mídia reducionista mentindo, 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 mentindo. É só isso. Mentira. Manipulação. É mais do mesmo. Porque isso é um sintoma de desespero, gente. Um sintoma de desespero. Sabe? Eles não estão conseguindo, eles não estão sabendo reagir. Eles não estão sabendo o que fazer. Certo? Então, o que eles vão fazer? Contra as armas hipersônicas do Irã? Não tem o que fazer, gente. Só pode achar ruim. Eles estão lá para proteger ladrão de petróleo. Perfeito? Ladrão de petróleo. Só que os donos do petróleo, pelo jeito, estão animados para retomar o petróleo de volta. E agora a Síria já restabeleceu relação com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes. Todo aquele povo. A Síria agora é problema árabe. Os árabes deixaram isso claro. A Liga Árabe deixou isso claro. E se a Síria agora é problema árabe, vocês podem ter certeza que daqui para frente tudo vai ser diferente. Esses supostos ataques de grupos iranianos contra, como é que eles chamaram? Bases americanas, né? Eles vão aumentar muito. E os americanos vão ter a opção de sair de lá por bem ou por mal. Sair em helicóptero ou em paletó de madeira. É isso que está acontecendo. E a questão é, os Estados Unidos estão sabendo lidar? Eu ouso dizer que não, minha gente. Eu ouso dizer que não estão sabendo lidar com isso. Certo? Não estão sabendo. Eles não sabem lidar nem com os problemas internos deles. Né? Deixa eu só avançar um pouquinho. Gente, está muito quente. Eu acho que vocês imaginam como é Goiás, né? Esse ano a gente teve um verão incrivelmente fresco. Em compensação, o que o verão teve de fresco, o outono está tendo de quente. O clima ficou louco, ensandecido. Eu estou suando em bico aqui. Ó. Eu queria ter pelo menos um ventilador, mas não tem. Então vamos aguentar o calor, pelo menos mais um pouco, e vamos comentar sobre esse esquema do Deutsche Bank. Bom, hoje as perdas terminaram em 8,34%, né? Mas somando os 3 últimos dias, quarta, quinta e sexta, elas passaram dos 20%. Para um banco que tinha um patrimônio de 1,5 trilhão de dólares, perder 20% é perder 300 bilhões. 300 bilhões. Isso é muito dinheiro. E qual vai ser o pacote de ajuda? Porque ajudar a população empobrecida ajuda, né? Ajudar os que passaram frio no inverno, os desempregados, os que passaram fome, os que estão perdendo a casa, isso o governo ajuda. Mas ajudar os bancos, vocês podem ter certeza que eles vão. Só que, o que eles vão fazer? Aumentar ainda mais a dívida? Vender o Deutsche Bank por $1, como vender o SVB? Por um valor simbólico, quando vender o Credit Suisse? Gente, as quebras estão se acumulando. Um, depois outro, depois outro, depois outra, depois outra. Igual a gente falou que ia acontecer. Qual vai ser o próximo sistema bancário a ser atingido? Japonês, italiano, francês, britânico? Vai reverberar nos Estados Unidos? Não é se, é quando? De que forma? Com que intensidade? É aquilo que a gente vem falando há 3 semanas. E vem alertando há anos. O sistema vai quebrar. Só que agora é diferente. O sistema está quebrando. O Deutsche Bank é só mais um. Só mais um escreva. Semana que vem vai ter outro. E depois outro. E depois outro. E aí o que eles vão fazer? Um pacote de resgate de quantos bilhões? De 100 bilhões? 200 bilhões? 300 bilhões? De resgate em resgate, à medida que os bancos forem quebrando, o que eles vão fazer? Imprimir dinheiro infinitamente? Os Estados Unidos já gastaram o quê? 300 bilhões. Né? O PIB deles, para compensar, teria que crescer 1,2% a mais do que ia crescer. Vai crescer? Não. Então, esses 300 bilhões vão virar pressão inflacionária. Como os Estados Unidos vão
diminuir a liquidez. Se gerar mais dinheiro, gera inflação. Se aumentar os juros, mais bancos quebram. E aí, o que eles vão fazer? E a Europa, que é só uma capacha, o que ela vai fazer? Se socorrer o Crédito Suíço custou 54 bilhões, quanto vai custar socorrer o Deutsche Bank? O Commerzbank, segundo o maior banco da Alemanha, também está bastante com dificuldade. E aí? Depois vai ser o quê? O BNP Paribas? Crédito Lyonnais? Crédit Agricole? Bank of Scotland? HSBC? Quais os próximos? Santander, gente. Santander europeu. Ó, eu sei que muita gente que me vê, que me ouve, é do estado de São Paulo. Eu só vou lembrar para vocês que o Santander é um banco europeu. Santander é um banco europeu. Nunca se esqueçam disso. O Santander é um banco europeu. Eu confiaria em muita coisa. Agora, em banco europeu, eu não confiaria, não. Eu não confiaria mesmo. Certo? Para dizer a verdade, eu não confiaria em banco europeu. Confiaria, não, gente. Eu sou um goiano até crédulo, sabe? Sou até crédulo, mas em banco europeu eu não confio, não. O Sem Mentiras diz que a BlackRock está comprando bancos pequenos por 30% do valor. É verdade? Olha, isso eu não sei. Mas faz sentido? Faz sentido. Agora, se ela estiver fazendo isso mesmo, é um risco. É um risco grande. Esses bancos pequenos, os bancos pequenos europeus, eu tenho quase certeza. Se eles quebrar, os governos vão deixar quebrar. Os bancos pequenos americanos, o governo também já insinuou que se eles quebrarem, vão deixar quebrar. Chamados bancos comunitários, bancos agrícolas, bancos de cidade, né? Tem poucas agências. Nada indica que esses bancos pequenos serão socorridos. E se isso ficar explícito, uma corrida aos bancos pequenos vai começar. De banco pequeno para média, distância pequena. E quando os médios começarem a cair, nós já temos até um candidato a ser o primeiro grande banco americano a ir para a lona, o Wells Fargo, quinto maior banco dos Estados Unidos. Ele tem tudo para ser o próximo banco americano a ir para o saco, a ir para a vala. Certo? Eu nem diria se, eu diria quando ele vai para a vala. Ah lá, ó. Muitas prefeituras do estado de São Paulo venderam a folha de pagamento para o Santander. Isso é péssimo, gente, para os trabalhadores. Pensa o seguinte, vamos pegar uma cidade de porte, Sorocaba, 700 mil habitantes, Campinas, 1,5 milhão de habitantes. Imagina que os funcionários dessas prefeituras são dezenas de milhares, de repente fica sem dinheiro porque o banco quebra. E aí? Em muitas cidades, mas é difícil a cidade, inclusive que o maior empregador não seja a prefeitura. Na minha cidade mesmo, a prefeitura acho que tem uns 1.500 funcionários. Só a Mitsubishi e a mineradora, né? Uma das mineradoras, a Mineração Catalão, tem mais de 1.500 funcionários. Mas, de um modo geral, são poucas as cidades onde existe uma empresa com mais funcionários do que a prefeitura. Imagina se, sei lá, quantas dessas prefeituras têm as contas dos funcionários no Santander. 100, 200, 300? O Santander quebra. E aí? O que vai acontecer, minha gente? A prefeitura vai pagar de novo? Ah. A gente não precisa ser muito imaginativo para ter uma ideia do que vai acontecer, não. Como eu disse, lembre a todo mundo que vocês conhecem, a vocês mesmos em primeiro lugar, depois todo mundo que vocês conhecem gosta, né? Amigos e tal, que o Santander é um banco europeu. E os bancos europeus estão caindo como moscas. E só está começando. Certo?
Eu tenho meu micro dinheirinho no Banco do Brasil, que eu acho bastante seguro. Bastante seguro. Onde eu não colocaria dinheiro de forma nenhuma, se eu tivesse. Nesses bancos de plástico, né? Bancos de plástico, bancos de agência, e em bancos europeus ou americanos. Colocaria nenhum, eu não colocaria mesmo. Banco de investimento também, ó, furado. Porque os investimentos vão para o pau. Vão ser perdidos. Correto? Então, gente, se ninguém tiver mais nenhuma questão, considerando que eu estou derretendo, pneumonia do Lula. Nossa. Gente, a priori, eu já dei 6 pneumonias. Cada pneumonia a gente fica mais fraco, né? Porque é como ela fere o pulmão da gente e fica como se fosse cicatriz. O Lula já é um homem de 70 e tantos anos, mas a priori, uma pneumonia é uma coisa normal. Tá? Não estou dizendo que ela é desejável, é normal no sentido estatístico. Pessoas têm pneumonia. É ruim, aconteceu no pior momento possível, né? Antes da visita dele para a China. Um momento horrível para ela acontecer. Mas eu prefiro acreditar que é uma coisa suave, certo? Não vai ser... nossa senhora, aqui eu vou falar para você. O bagulho aqui tá sinistro, gente. Eu não sei se vocês conhecem Goiás. O sul de Goiás é um lugar até tranquilo. A minha cidade fica a 860 metros de altitude. É naquele clima tropical de altitude, não é bem... O norte de Goiás é um inferno de proporções apocalípticas. Mas aqui normalmente é tranquilo, por causa da altitude. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, hoje não está tranquilo. Hoje está quente, muito quente. Então, se eu, como eu disse, pensamento no ventilador, não tem. Então, o que eu vou fazer? Vou desligar, agradecer a todos vocês, tomar um banho rápido, mas evidentemente eu não estou numa fase de muito sono, né? Porque além do calor tem coisas acontecendo. Então, gente, é assim, eu acho que todo mundo já entendeu o que está acontecendo. Bactéria, dessas. E a gente fica preocupado. Eu gosto mais do meu irmão. Eu gosto muito do meu irmão. Acho que depois que eu perdi meu pai, meus irmãos e minha mãe são as pessoas, é normal, né, mais valiosas que eu tenho. E é claro que eu gosto mais da minha mãe e da minha irmã. Mas a pessoa mais próxima de mim, depois do meu pai, sempre foi meu irmão. Então, né, uma jossa dessa acontecer, cara, pelo amor de Deus, uma bactéria esquisita no estado de Goiás. Sei lá, essas coisas acontecem normalmente perto do mar, né? É no mar, nas praias, nos recifes de coral, que tá essa jossa. Mas isso me deixa preocupado. Não vou. E a maneira como eu lido com a preocupação é não enfrentando ela. Eu ainda não fui visitar meu irmão. Não, nada, nada. Não tinha ferimento. Um calo, eu acho. Um calo. Um calo. Um calinho, que de repente. Sabe? Então, foi do nada. Mas, como eu disse, eu trabalho num local de risco biológico. É um depósito de remédio da minha cidade. A prefeitura montou a farmácia municipal, que é enorme, grande até. Ele pega os remédios que o SUS manda, mais os remédios que a prefeitura compra. A prefeitura da minha cidade tem dinheiro, gente. Né? Não preciso dizer. A minha cidade é a 13ª maior do estado de Goiás e tem a 4ª maior arrecadação. Tem 2 montadoras, tem 5 mineradoras, tem 14 misturadoras de adubo, indústria química. Então, a cidade é rica. Então, a prefeitura ela fornece remédio para todos os munícipes, e muitos remédios. Então, nesse local que meu irmão trabalha, passa médico, passa farmacêutico, passa enfermeiro, toda hora trançando. E gente que vai e volta para o hospital. Paciente é o que mais passa.
Então, é um local de risco biológico, né? Então, assim, é claro que eu fico preocupado. O pior não aconteceu, meu irmão está sendo muito bem tratado, vocês viram as fotos, ele está sendo bem tratado e tal. A prefeitura está dando todo o apoio e isso tudo. Mas eu fico preocupado, gente. A gente sabe como é que essas coisas começam, não sabe como é que elas terminam. Então, se eu puder pedir alguma coisa para vocês, eu peço oração. Eu peço de verdade oração, prece, pensamento positivo, de acordo com a crença de cada um. Tá certo? A minha irmã também, a minha irmã tadinha, ela sente muita dor. Muita dor. É um daqueles negócios que parece uma inflamação, não. Eu não sei explicar. Eu sei que ela sente muita dor no rosto. Muita dor no rosto. E não é uma infecção, é uma inflamação, uma coisa esquisita. Ela teve daquela doença transmitida pelo carrapato, doença de Lyme. Porque aqui na minha cidade tem capivara, né? Goiás, gente, pelo amor de Deus, não é São Paulo, tá? É uma cidade de 110 mil habitantes no meio da roça. Então, a prefeitura, para amenizar o ar, isso, crônico e terrível, para amenizar a secura, que se alguém de vocês já foi em Brasília, claro que ninguém passou em Catalão, mas se alguém de vocês já foi em Brasília, sabe o que eu estou falando. O ar fica terrivelmente seco, é difícil de respirar. A prefeitura, por bom senso, encheu a cidade de parque. A cidade está cheia de parque, praça, represa, lagoa, para tentar refrescar a cidade. Sabe, é uma coisa bonitinha. Se eu tivesse carro, eu ia fotografar, sei lá, fazer filmagem para vocês verem. É bonitinho, está cheio de lagoa, como eu disse, está cheio. Só que atrai capivara. Essas capivaras têm carrapato, carrapato estrela. E aí, numa dessas, minha irmã pegou a doença de Lyme. E aí ninguém sabe direito se o que ela está sentindo no rosto, tadinha, é consequência, né? A doença de Lyme já foi debelada, mas estragou o fígado dela, o rim, o pâncreas, que já era complicado. A saúde dela ficou muito debilitada. Então, juntou essas coisas todas. Quer dizer, chega a ser... Cara, como assim? Doença de Lyme e bactéria resistente, que surge do nada. É difícil, gente, a gente manter um certo equilíbrio emocional sei lá, dormir normalmente, comer normalmente, agir normalmente. Mas, enfim, né, a gente está rezando e minha irmã, ela está tomando Tramal. Ela estava tomando morfina, já pode passar para Tramal. Então, já é um avanço, né? Quando você passa de morfina para Tramal, já é um avanço. Está melhorando. Vou dizer que já está bom, mas está melhorando. E meu irmão, não sei se eu mandei a foto para vocês, ele está com... Sabe aquele saquinho que despeja coisa? Está com 4, cara. Um para soro, 3 para remédio, antibiótico, pá. Então, eu acredito que o melhor tratamento possível, dentro das nossas condições e das condições da nossa cidade, está sendo dado. Eu tenho muita fé que vai dar tudo certo, mas é claro que eu também tenho medo. Não é porque a gente tem fé que a gente não tem medo, né? Mas, como eu disse, rezem. José Márcio, meu irmão, Luciano, minha irmã. E vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, sim. Para eles. Para o sistema bancário não vai dar, não, gente. O sistema bancário não vai dar. Como eu disse, se prepare. A Letícia está sendo... Então, eu vou sugerir. Ela pediu para o médico receitar e tal, mas aí como é que eu explico, gente? Somos todos trabalhadores na minha família. Eu trabalho, meus irmãos todos trabalham, mas da mão para a boca. Essas coisas são caras. Então, por enquanto, é só fé mesmo e vai dar tudo certo. A gente, tá quente, né? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem bem. Então, vamos, a gente vai tentar, né? Vai dar tudo certo, gente. Muito obrigado. Vai dar tudo certo. Exato, o SUS é uma boa ideia. Eu vou conversar com ela, inclusive, para conversar com o médico dela. Que talvez seja isso, né? Você não sabe quanto tempo ela vai sentir dor. E não dá para viver assim, né? Não dá. Ela pediu férias para poder se tratar. Quem sabe nesse mês tratando ela melhora. Mas eu agradeço muitíssimo essa sugestão.
E eu vou passar para ela o quanto antes, para ela trocar ideia com o médico dela, para ver se resolve isso, né? Porque vou dizer para vocês, gente, que uruca, né? Tá tenso aqui. Mas vai dar certo. Não vamos esquentar com isso, não. Porque tem um provérbio goiano, na verdade, dos Confins, né? Confins é Triângulo Mineiro e sul de Goiás. É um provérbio dos Confins que diz que o que não tem remédio, remediado está. Então, o que eu posso fazer? Eu posso rezar. E esse conselho que alguém me deu aqui, eu não consigo ver quem foi que deu, que é procurar cannabis medicinal através do SUS, pode ser uma ideia muito boa. Pode ser uma ideia muito boa, porque o caso da minha irmã, o que está podendo fazer para tratar fígado, rim, pâncreas, as coisas que foram atingidas pela doença de Lyme, ela está fazendo. Mas o problema dela, coitada, é a dor. É a dor. Mas, assim, só explicando, já diminuiu, porque ela passou de morfina para tramal. Então, né, já é um avanço. E o meu irmão continuar tomando remédio, está sendo medicado, está sendo muito bem cuidado, sabe? E eu acredito que vai ficar tudo bem. É só uma fase meio desagradável. Mas vai terminar tudo bem, eu tenho muita confiança com isso e estamos na fé. Sim? Então, mais uma vez, muito obrigado para todo mundo aí que nos ouviu, que estava junto com a gente, que pode, pretende, ou já fez uma prece, uma oração, qualquer coisa, gente. A gente agradece imensamente, tá? Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Eu não estou dormindo direito, então, quem sabe, sei lá, no meio da madrugada eu não apareço para falar sobre mais alguma coisa que eu acho interessante que esteja acontecendo, né? Sono não vai ser bem um problema, não. Boa noite, gente.